Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Pois é, começando mais uma quinta-feira e o Manhã do Rony está no ar para te trazer dicas, entretenimento e notícias. Tô certo, Paola? Certíssimo, Rony. Inclusive, as notícias já estão aqui separadas. Daqui a pouco eu dou para vocês. Bom, hoje eu tenho uma conversa sobre o uso medicinal da cannabis. Na cozinha será preparado um tortelli de javali com molho fonduta de grana padano. Meu Deus do céu! Bonitinha, bonitão, vou contar o que está acontecendo hoje. Presta atenção. O debate em torno das propriedades medicinais da cannabis ganhou maior visibilidade à medida que a pesquisa científica vem revelando o seu potencial. Quando eu digo potencial terapêutico. Hoje nós vamos falar das utilizações medicinais da cannabis e dos progressos na legislação relacionada a esse tema. Para isso eu vou receber aqui a doutora Carolina Nossetti, essa bonitinha que aí está, e o advogado doutor Oswaldo Simonelli, este bonitão que aí está também. Na cozinha, agora presta atenção, vamos ter um tortelli de javali com molho fonduta de grana padano. Estou perdido com esse barrigão. O que vai acontecer? Ai, um prato que une, na minha visão, a nobreza da carne de javali com a cremosidade do molho à base de grana padano. Esse é um queijo apaixonante e é o destaque desse molho. E quem veio preparar essa maravilha para a gente é o chefe Douglas Benatti, nosso parceiro, esse bonitão que aí está. Agora, vocês pedem, a gente atende. Teremos aqui hoje, mais uma vez, no Manhã do Rony, a dupla de dois. Isso mesmo. Meu amigo, meu brother e grande jornalista Zé Armando Vanucci vai sentar comigo aqui na mesa e falar sobre o que ele mais entende, televisão. Olha que maravilha! Agora vamos continuar com o nosso programa, mas dessa vez com as notícias com a Paula Preto. Bonitinha, o que é que nós temos para hoje? Coisa boa, coisa ruim, coisa média? Já vem com medo, né? Já, pô. Só tem pancada, olha. Não, é assim, a gente tem... Você liga a televisão, Paola? Ah, não, é. Nossa, é só tragédia. Não, e leja, notícia é complicada. Fora. É, desespero, né? Fala, amor. Não, mas a gente quer começar a falar também, porque a gente precisa falar de ontem, né, Rony? Porque ontem, em diferentes regiões da cidade de São Paulo, que registraram aquela chuva de granizo à tarde absurda. Então, às 3h05 da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, CGE da Prefeitura, chegou até a colocar toda a capital em estado de atenção para alagamentos, mas uma hora depois decretou o término do alerta. E apesar disso, como o calor continuou intenso, né, fez com que as pedras de gelo derretessem rapidamente. Contudo, a chegada de uma frente fria, já ontem à noite, vai dar uma pausa nessas altas temperaturas, né, que a gente já está vendo hoje, que os termômetros já marcam bem menos do que nos últimos dias. Essa diferença sutil de temperatura aqui de São Paulo, né? Não tem organismo que resista. Não tem. Ontem era 30 e cacetada, hoje eu acordei com 13. Hoje de manhã já tinha gente aqui tossindo, espirrando. Eu falei, eita, muda a temperatura, já começa, né? Inclusive, a máxima prevista para hoje é de 17 graus. E essa frente fria, inclusive, que foi responsável pelo cenário de queda de granizo ontem, chuva forte, rajadas de vento e raios. Olha, eu estava na rua nessa hora no carro e eu vou te falar, eu não via pedras de granizo desse tamanho há muito tempo, foi assustador. Uau! Foi, você não estava, você estava em casa, né? É, no Morumbi não, eu estava com uma reunião, mas na minha casa. Em algumas regiões foi mais forte. No Morumbi não choveu gelo, não. Não? Não. É, foi assustador. Agora, Rony, você queria notícia boa, daquelas notícias boas que a gente gosta. Então, quem está em casa e está procurando emprego, pega o papel aí, o celular para anotar, porque o estado de São Paulo tem atualmente 17.800 vagas de emprego disponíveis pelos postos de atendimento ao trabalhador, os PATs. São 8.455 vagas só aqui na capital paulista. E na grande São Paulo tem outras vagas também, além de vagas nos interiores e litoral. Além da região metropolitana, há vagas também em Campinas, Sorocaba, Araçatuba, Vale do Paraíba e Araraquara. Ao todo, são mais de 500 profissões com oportunidades, com ocupações como auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, vigilante, faxineiro e ajudante de motorista. Os números das oportunidades disponíveis são atualizados diariamente pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, dá para acompanhar isso todo dia. E lembrando, gente, que além das vagas, os PATs também oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao seguro-desemprego e a emissão da carteira de trabalho. Então, para mais informações, basta você procurar o posto de atendimento ao trabalhador mais próximo da sua casa.
bela notícia. Gostou, tá vendo? Essa eu gostei. Sabia Estou que você ia gostando dessas gostar. histórias aí de São Paulo, viu? Então, obrigado, Paulinha. Eu que Obrigado por agradeço. trazer notícias pra gente. Ó, presta atenção. Se chegar alguma dúvida que você tiver em relação ao nosso programa, às nossas pautas, você entra nesse nosso WhatsApp que está aí na tela. Você pode me chamar aqui. A Paulinha atende, passa para mim e eu rebato aí contigo. Fechado? Então vamos lá. Bom, a discussão sobre os usos medicinais da cannabis tem ganhado destaque crescente nas últimas décadas, à medida que a pesquisa científica revela seu potencial terapêutico. E hoje nós teremos um papo sobre as aplicações medicinais da cannabis, seus benefícios, seus desafios, assim como os avanços na legislação em torno desse tema. Para isso, reunimos aqui a doutora Carolina Nossetti, o advogado Oswaldo Simonelli e um paciente da terapia canabinoide, que é o Biratã Ângelo, que vai compartilhar conosco a sua história. Muito obrigado aos três pela presença. Essa é uma coisa que essa pauta vai render, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, vamos começar. Doutora Carolina, quais são os principais usos medicinais atualmente da cannabis? Segundo o Conselho Federal de Medicina, a gente tem 3 condições que a gente tem evidências conclusivas sobre o uso da cannabis, que é a dor crônica em adultos, náuseas e vômitos em pacientes fazendo quimioterapia e também espasticidade da esclerose múltipla, que é um tipo de rigidez muscular. Sim. Mas na prática clínica, a gente também vê melhoras positivas em pacientes com ansiedade, insônia e doença de Alzheimer. Sensacional. Bom, doutor Oswaldo, como é que está essa questão já da sua área jurídica, né? Nas leis de acesso ao uso medicinal da cannabis, lógico. Hoje nós temos no estado de São Paulo, foi promulgada uma lei que inclui no Sistema Único de Saúde o fornecimento de medicação à base de cannabis. Só que ainda não é uma realidade. A gente ainda precisa tornar isso concreto, né? A grande dificuldade é que a gente tem a lei garante o direito, mas a gente não tem ainda os mecanismos para que esse medicamento chegue até a casa das pessoas, né? Então hoje existe um grupo no estado de São Paulo que está trabalhando na regulamentação da lei para que isso se torne de fato efetivo. Então, há outros estados avançando, há alguns municípios do próprio estado de São Paulo que têm legislação própria e alguns projetos, inclusive de lei federal, né, para que aí entre de forma concreta no Sistema Único de Saúde e as pessoas possam ter acesso à medicação como a gente já tem para tantas outras patologias e entre aí também os medicamentos à base de canabidiol. Doutora Carolina, uma coisa que nós estamos conversando em off, né? A dor crônica. Antigamente, não querendo comparar uma coisa com outra, mas as opiáceas eram que nos ajudavam muito. Agora é a cannabis. É de fato isso? Já está comprovado que ela minimiza, sei lá, ou ajuda no caso da dor crônica? Sim, a dor crônica é uma das condições que estão listadas nesse livro do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que a gente tem respostas positivas com o uso da cannabis. E a cannabis pode substituir o uso do opioides, reduzindo assim o potencial de dependência dessas medicações, que nem sempre são tão efetivas e que podem causar dependência química. Então, a cannabis pode ser sim uma opção para reduzir a quantidade de opioides em uso e trazer uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Sem ficar dependente. O risco de dependência é muito baixo quando a gente tem produtos ricos em THC. Então, um óleo rico em CBD, com baixo THC, segundo a Organização Mundial de Saúde, não tem evidências de dependência química ou de tolerância. Então, a gente não precisa ficar aumentando essa dose de forma contínua, como alguns outros produtos, para obter esse mesmo resultado. O Biratã, sobrou para você agora. Opa! Como é que você se sentia antes do tratamento? Eu vim de uma grave crise do Covid, onde eu fiquei 20 dias em coma. 20 dias em 20 coma. 20 dias em coma? Em coma. Foram 49 internados, 20 dias em coma. E aí, eu primeiro fui buscar o tratamento no cannabis, porque eu fiquei muito perdido no aspecto psicológico, né? Obviamente, busquei uma terapia, mas não me sentia seguro. Rony, o meu background é desde
fã do Rony, a comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então você imagina uma pessoa que teve uma vida ativa, então, sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido, que era medo. Então a minha ansiedade, eu entrando na depressão, a ajuda da terapia foi muito forte, mas eu fui buscar justamente por saber de alguns tratamentos feitos, de alguns sucessos feitos para pessoas que estavam em crise depressiva. Então e além de algumas dores musculares que vieram após a crise do Covid. Olha, a crise depressiva é uma coisa que eu tenho, de fato, alguma simpatia, entre aspas, lógico, né, porque dizem que hoje, no caso, a medicina diz que é a doença do século. Mas durante quanto tempo você submeteu a esse tratamento, ou está fazendo até hoje? Do cannabis? E cannabis? Do cannabis, eu tive uma boa dificuldade ainda de começar o tratamento, né? Porque batia até com conceitos, preconceitos. Claro. Embora eu me considere de uma mente bem aberta, eu comecei a utilizar o cannabis no final do ano passado, do meio para o final do ano passado. Né? Já vinha sendo orientado pela médica, mas comecei a utilizar efetivamente esse tratamento. E o que aconteceu marcante? Primeiro, as dores crônicas foram desaparecendo aos poucos, as dores crônicas. E uma coisa que eu só percebi o efeito mesmo do cannabis no meu aspecto psicológico, digamos assim, a partir do primeiro problema que eu tive que enfrentar, e eu já estava enfrentando esse problema como eu era antes do Covid. Porque durante o pós-Covid me fazia ter medo, eu ficava nervoso, eu perdia a calma. E quando eu comecei a enfrentar alguns problemas e ter aquela tranquilidade que eu tinha outrora, eu falei assim, isso está fazendo efeito, isso está me dando um bom resultado. Né? Eu me senti muito mais confiante. E eu não tenho dúvida que isso teve um efeito muito fundamental. Minha vida mudou muito. A ponto, Rony, com 66 anos de idade, em fevereiro eu vou ser pai. Ô, bonitão! Nunca é tarde. Nunca é tarde. Não, mas olha, Charlie Chaplin foi pai aos 80. Então... Bom, esse vai ser meu segundo plano. Sensacional. Doutora Carolina, no início, que deve ter um tempo, né, como o Biratã falou, para que o efeito comece a ser percebido, né? Existe, na verdade, alguma cronologia, existe um tempo certo para que isso passe a funcionar ou não? Não exatamente. Cada paciente tem uma estrutura química diferente, como se fosse uma impressão digital. E os canabinoides trazem uma experiência muito única para cada paciente. Então, eles sentem de forma diferente. Então, o tempo também de ação muda de paciente para paciente, de condição para condição. Eu andei lendo uma vez uma coisa, essas páginas de ciência e medicina de jornal, que a ajuda em relação à epilepsia é uma coisa tão forte que o resultado é quase que imediato. É assim mesmo? Alguns dos pacientes apresentam respostas bem rápidas quando a gente inicia o tratamento. Alguns pacientes demoram um pouco mais. Mas sim, é um impacto não só na vida do paciente, mas também dos cuidadores e familiares que passam também a ter uma qualidade de vida, sem dúvida, melhor. Doutor Oswaldo, uma coisa. Os profissionais que estão juridicamente habilitados para receitarem, vamos dizer assim, né, para prescreverem, né, esse tratamento. Rony, você comentou uma coisa... Qualquer médico, não? Então, hoje a gente tem uma falta de normativa a respeito disso, porque quem regulamenta isso é o Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina, a princípio, ele tinha estabelecido uma restrição. Então, só neuro, psiquiatra. E hoje, a resolução que estabelecia isso do Conselho Federal foi revogada, foi suspensa para novas análises, digamos assim. Sim, né? É um filme, você conhece isso. Então, assim, mas foi muito interessante, porque você comentou agora a questão da epilepsia. O movimento todo começa aqui em São Paulo, com mães em total desespero por conta de crises de epilepsia dos seus filhos. Aquelas convulsões são pavorosas. Convulsões, e assim, a gente está falando de 20, 30, 40 por dia. E essas mães, em 2014, procuram o Conselho de Medicina de São Paulo, a qual à época eu fazia parte,
buscando uma ajuda, um apoio, um auxílio, porque os médicos queriam prescrever. Elas buscavam pela internet, em países vizinhos, era uma coisa muito obscura, né, para se ter acesso. Eram vidrinhos que ninguém sabia o que tinha dentro. E eu relato até com bastante orgulho de ter feito parte dessa primeira resolução que autorizou os médicos a prescreverem no estado de São Paulo. Então, foi a primeira resolução do Brasil que permitiu. Então, hoje a gente tem médicos que podem prescrever, os odontólogos têm autorização dentro da odontologia, então o dentista também tem o uso, e a medicina veterinária, porque também está crescendo o uso para os pets, né? Também casos, por exemplo, de convulsões de cachorros que sofrem, né, com crises convulsivas, os médicos veterinários também têm experiência muito positiva com relação a isso, para o controle dessas convulsões para os nossos pets queridos aí. Beleza. Doutora Carolina, uma coisa que eu acho, passou pela minha cabeça isso. O acompanhamento médico para quem é usuário desse fármaco, vamos dizer assim, tem que ser diferente, não é diferenciado em relação aos outros ou não? Certamente. É muito personalizado esse cuidado. Então, é muito importante que a gente tenha uma equipe multidisciplinar disponível para falar com esse paciente, um médico que consiga atender o paciente quando ele precisa fazer ajuste de dose. Nem sempre é o primeiro produto que a gente tem as respostas que a gente busca. E o ajuste de dose com a autonomia no final do cuidado é muito importante. Então, é o médico, junto com a equipe multidisciplinar, fazendo esse cuidado para trazer autonomia para esse paciente. Biratã, você falou que a sua qualidade de vida melhorou, mas eu não sei como a gente pode medir isso, né? Mas tem uma bobagem que falam muito para mim, de 1 a 10, melhorou quanto? Eu diria que pós-Covid, 10. Pós-Covid, 10. Eu diria assim. Por quê? Porque eu estava perdendo a confiança em mim, perdendo a confiança na vida. Isso impactou. Eu não posso comparar com antes do Covid. Eu era uma outra pessoa, né? Então, eu tive que me recuperar e voltar. Eu voltei à minha atividade laborativa com energia, estou trabalhando. Eu trabalho em 3 lugares com a idade que eu tenho. Eu sou gerente de compliance de uma OS, trabalho em saúde, onde a gente está discutindo, inclusive, porque os profissionais convencionais de saúde não conhecem o tratamento e, às vezes, eles fazem o tratamento, a gente faz gestão de serviço público, né, de saúde pública, e chega um paciente para ele que faz uso do cannabis. E ele não sabe se continua a administrar ou se como fazer. Então, essa OS está se preocupando em capacitar o seu profissional no entendimento, não que ele seja um administrador de cannabis medicinal, mas que ele possa pelo menos entender. Então, hoje eu trabalho, dou aula na faculdade, na Cândido Mendes, sou gerente de compliance, faço minhas consultorias. Então, eu levo uma vida ativa realmente, que eu estava pensando em desistir, porque eu já não estava tendo muita força assim, psicológica, muita vontade de produzir e estava me retraindo na minha produtividade. Isso para mim foi muito importante. Está explicada a sua retórica. Pô, Biratã, fala como parece que está fazendo televisão todo dia. É porque é professor, está acostumado com isso. Paula, você estava conversando comigo no início, né, que você tem uma amiga, parece, que o filho tinha convulsões monumentais, né? E essa coisa passou a... tem essa história. Tem também uma questão de autistas, né? Que eu até queria perguntar para a doutora também. Tem gente mandando mensagem que o cachorro toma para ansiedade, também faz uso das gotinhas. E eu queria saber isso, doutora, se nesses casos de autismo, tem estudos já, ou só estudos clínicos, você tem receitado? Como é que tem sido a resposta para isso? Porque hoje em dia, cada vez mais a gente tem tido esse diagnóstico de autismo, né? Desse espectro autismo. Exato, a gente vê um aumento na procura nos tratamentos para o autismo. A gente tem respostas positivas, apesar de não termos evidências conclusivas do uso dos canabinoides para essa condição. A gente vê melhoras nas estereotipias, que são os movimentos repetidos. A gente também vê algo positivo na seletividade alimentar. Algumas vezes esses pacientes têm dificuldade de se alimentar, ou mesmo roupa, têxtil, mudança de ambiente, agressividade, inquietude, a gente vê que tem o potencial sim. A gente tem um estudo de Israel do professor Rafael Michulan com 188 pacientes,
onde a gente vê que 25% desses pacientes tiveram algo que se chama ganho de função. Começaram a executar uma atividade que eles não faziam antes. Então, por exemplo, abotoar a camisa. Pode parecer pequeno para muitos pais, mas pode fazer uma grande diferença nas horas do cuidador e dos familiares no cuidado desse paciente. Tanto, Paula, que existe até os médicos, principalmente quem trabalha com psiquiatria, né? A coisa mais importante é quando a criança consegue dar o laço no tênis. Olha que maluquice, que pra gente é uma coisa tão simples, né? Simplista até. Agora, o Oswaldo estava falando agora há pouco sobre frascos. Eu estou vendo aqui um monte deles. Cada um tem uma função específica no tratamento com a cannabis, não? Porque aí tem vários vidrinhos. Sim, temos vários tipos de cepas diferentes, que são os tipos de planta. É como se fosse vinho, que tem a uva branca, que tem vários tipos, a uva mais escura, e a gente tem mais de 20 mil tipos de cannabis diferentes. E tem concentrações diferentes, tem formas de uso diferentes, a gente tem produtos de uso oral, a gente tem produtos tópicos, tem associações de paciente que tem óvulos intravaginais para pacientes com endometriose. Alguns usam supositório, a Anvisa permite, por exemplo, a comercialização de produtos com spray intranasal. Então, alguns produtos são da planta como um todo e a gente chama isso de full spectrum. Alguns produtos são broad spectrum, são todos os componentes da cannabis, menos o THC, e alguns produtos são isolados, tanto de CBD quanto de THC. Então, o que muda é a cepa, a concentração e também os componentes menores. Então, a gente tem produtos de cannabis que tem terpenos, que são óleos essenciais, que aumentam a energia desse paciente. Tem alguns terpenos que diminuem a energia, aumentam a fome ou diminuem a fome. E aí depende, sim, da condição do paciente, a gente faz um uso de um produto específico. Eu sou botânico. Ai, que ótimo. A cannabis sativa, que é a mãe de todos eles, né? Tem, de fato, uma miríade, não, mas uma centena de cepas, como você falou agora, diferentes. Mas essa que as pessoas normalmente estão querendo plantar em casa, não tem nada a ver com essa coisa medicinal. Há uma certa complexidade disso. Nós não estamos falando aqui dessa coisa recreativa, nós estamos falando da coisa médica. E está todo mundo plantando alguma coisa que acha que vai poder, sei lá, tirar dali, ou sintetizar, sei lá, não sei como, ninguém tem laboratório em casa, para que isso seja, de fato, um fármaco, um remédio, alguma coisa. Não é assim, não é? Essa coisa é diferente. Para ter acesso, por exemplo, deve ser uma coisa de uma certa complexidade. Tem que ter uma prescrição na sua área, na área médica, tem que ter, sei lá, um suporte jurídico. Eu não sei como é que isso funcionou contigo, inclusive, Biratan, mas não deve ser uma coisa simples, não. A planta em si é a mesma, a forma de produção é diferenciada, então a gente precisa considerar a qualidade dessa planta e também a consistência desse produto. Alguns pacientes têm dificuldades com relação ao acesso, às vezes a parte financeira pode ser uma restrição e algumas mães acabam fazendo isso em casa. Não é o ideal, porque a gente não sabe exatamente o que tem ali. Tem outras formas de fazer isso de uma forma, tem outras estruturas, né, possíveis, como associações de paciente, existem algumas formas legais de também obter esse acesso. E realmente o acesso começa com uma prescrição. A gente precisa educar esse paciente sobre esse uso terapêutico e achar a melhor forma de fazer esse acesso. A gente tem algumas vias de acesso diferentes, por exemplo, farmácias normais, farmácias de manipulação, produtos importados. E também a gente tem alguns pacientes, né, que têm outras vias de acesso, mas essas são as principais. E a gente precisa pensar numa estrutura melhor desse acesso. Há também o aspecto que muitas vezes há uma indicação, mas que a cannabis não resolve. Isso já aconteceu, inclusive, até na minha própria família. Uma indicação, vamos tomar e tal, Alzheimer. De repente, para porque a evolução continuou. Também tem esse tipo de coisa, né? Sim, existe o potencial terapêutico descrito, mas cada paciente responde de uma forma diferente. Claro, cada paciente é um universo diferente. No início do nosso papo, Oswaldo estava falando o seguinte, isso pode ser conseguido pelo SUS.
Mas não é simples assim. Não é simples. A nossa Constituição, ela diz que a saúde é um direito de todos, né? E um dever do Estado. Então, hoje a grande luta é, em primeiro lugar, que a gente tenha políticas públicas voltadas ao fornecimento do medicamento à base de canabidiol. Mas nós também temos o caminho do judiciário. Algumas pessoas têm entrado em juízo para obter o medicamento através de decisões judiciais. E algumas pessoas também têm ido ao juízo até para tentar o plantio, que foi aquilo que você comentou, para tentar o direito de ter o plantio, né? Bom, onde é que a gente acha vocês? Os três. O meu Instagram é DRA Carolina Nossetti. Tá. Doutor Oswaldo? Meu Instagram também é Oswaldo_Simonelli, Oswaldo com V, Simonelli com 2 L's. E... Piscadinha direto, porque nós estamos entrando agora no Brasil inteiro. Bom dia para você que está chegando agora. Bom, eu e a Paola já estamos aqui ansiosos para a sua chegada. É ou não é, bonitinha? É isso. Bom dia para você de casa. E agora a gente tem o Brasil inteirinho aqui com a gente. Perfeitamente. Bom, então agora vamos falar do cardápio do dia. Muito bem. A carne de javali é apreciada na culinária por seu sabor rico, característico, oferecendo uma alternativa, eu diria, exótica, mas ao mesmo tempo deliciosa. Hoje nós temos o privilégio de nos aventurar pelos sabores apuradíssimos, preparados por este bonitão aqui, que é o chefe Douglas Benatti. E o prato principal promete despertar todos os sentidos. Olha só essa combinação. Tortelli de javali com molho fonduta de grana padano. Só tenho uma coisa a dizer. Uau! Douglas, meu velho, como é que você está, meu velho? Tá bem? Tudo bom? Bem, você, querido? Bom. Uau! Vamos então começar. O que é que você nos trouxe hoje? Rony, hoje trouxe um carpaccio ali. Amo perdidamente. Carpaccio de manzo. Ah, por favor, manzo, que seria no caso o filé, né? Isso. Muito bem. Eu gosto de usar o filé mignon, tá? Tá? Menos gordura, uma textura boa, macia. E um formato fácil de fazer também, né? Não sei se é fácil, se é difícil, o fato é que eu vou provar um. Vamos pegar aqui, ó. Tá aqui, eu vou pegar um garfo só. Ah, que coisa boa. Adoro isso aqui, rapaz. Agora, tentei fazer em casa, mas não dá certo, viu? Eu tenho que ter aquele slicer, aquele... Você tá brincando comigo? Aí. Vou dizer uma coisa pra você. A vida é boa. Sabe por que carpaccio? Hã? Giuseppe Cipriani, lá de Veneza, tinha um bar em homenagem a um pintor chamado Vittorio Carpaccio. Ah, As pinturas dele, ele gostava de usar muito vermelho. Ele falou, vou dar um nome a homenagear o Vittorio Carpaccio. Pôs o nome de Carpaccio. sensacional. Olha, você vê que gastronomia também é cultura. Muito bem. Aí eu trouxe um tortelli javali, tortelli Já tá. de tinguale. Olha que bonitinho E vou esse fazer uma tortelli. fonduta também de grana padano para dar cremosidade aqui nesse Não, tempero. então vamos provar o grana padano, que eu vou dizer, esse é um queijo, esses queijos muito curados eu adoro, todos eles. Acho Um recheio aqui também, ó. Quer provar? Quero, dá. Vou pegar uma colherzinha. Ó. Tá, ó. Provaremos. Javali. O pessoal acha que é muito forte o sabor, é nada. É mais suave, é bem tranquilo. Eu adoro javali, de qualquer jeito. Agora, eu não consigo fazer em casa, por quê? Eu costumo fazer na máquina de cortar frio. É porque eu não tenho o slicer, né? Não tenho, por isso. Fica Na difícil. faca não dá. Mas aí não precisa ficar um formato assim. Você fez um corte fino, tá ok. Não tem problema. Mesma coisa com prosciutto crudo, né? Isso. É a mesma coisa. Tá Pra vendo? cortar é difícil isso É, aí cortar é também. difícil. Então, é só para mostrar a você o seguinte. Depois que você corta, você faz isso, ó. Perfeito. E tá resolvido. Deixa pra tomar um pouquinho. Deixa, tem um monte aqui, pode. Agora, como é que você tempera a carne de javali? Carne de javali, eu faço uma marinada nele, aço, minha marinada básica. Sal, um mirepoix, cenoura, cebola, salsão.
Quanto asso tempo? tudo, só para formar mesmo, para assar. Porque a textura dele depois você vai moer para ficar um recheio bem assim. Aí você pode entrar com noz moscada, um pouquinho de grana padano e um toquezinho de conhaque. Uau! Um toquezinho de conhaque. Fica muito bom. Vamos fazer um? Bora, vamos Só rechear. Vou cortar na faca mesmo que eu tô sem forma. Ah, grandes coisas, né? Vamos fazer Aí. um quadradinho aqui, uns 3 quadradinhos. Tá. Só pra gente... Olha como se faz, minhas crianças. Ó, o tortelli. É uma coisa tão bonitinha isso, não? Então, é muito bonitinho o tortelli, eu acho, né? Eu gosto dessa Eu massa. também, essa massa tão E bonita. esse formato desse tortelli, ele é justamente para carnes, né? Ele fica muito bom com carne. Bom, Ele- eu ele adoro segura tortelli de carne, nunca comi de outra coisa, sempre de carne. Vou pegar. Tortelli pra mim é de carne, Encher uma aguinha aqui, ó. tá? Passo uma aguinha, Pra poder fechar. poder fechar. A água vira uma cola, viu, criançada? Essa água vira uma cola. É sensacional. Bom, para quem está em casa, nunca provou carne de javali, como é que você vai descrever o sabor, a textura? Pensa num porco mais saboroso, de textura mais macia. Aí, ó. Ó, ó que bonitinho. É só fazer um triângulo Tá? aqui. Pode até colocar mais carne se você quiser. Fez o triângulo, fechou. Aqui tem um jeitinho de você trazer, deixar a carne para cima. E aí, ó, fechou. Viu que bonitinho? Agora, como é que a gente te encontra nas redes sociais, bonitão? @chefe Douglas Benatti. 2 T's? Isso mesmo. 2T e Benatti. Tá lá, 2 T's. É. Tem um cantor que faz muito sucesso aqui também. Eu estava vendo outro dia, né? Eu nem sabia. A Eli. Chama-se... Oh, meu Deus do céu, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Que também tem vários T's, né? Eu acho que é uma coisa mais italianada, né? Essa, com os 2 T's. Anglo-saxônica também. Ah, você também, né, bonitinha? Ah, você também? Olha aqui. Ah, como é que é? Giorgetti, não é? Thalita. É isso aí. É isso aí. Bom, então, continuando. O molho de fondue é preparado de que maneira? Me explica. Ó, creme de leite. Tô deixando ele reduzir um pouquinho aqui. Eu entro já com grana padano ralado. Já ralou antes, né? Já deixei ralado. E sem miséria, ó. Não, eu Pode vi. colocar bastante. Na máquina ou na mão? Olha lá. Esse aqui foi na máquina. Ah, Graças a Deus, no restaurante a gente tem essa facilidade, né? Mas na mão também não tem problema. Você tem um raladorzinho pequenininho desse aqui, ó. Ele sai fininho também, ó. E não precisa pôr muita força, ó. uma coisa linda. Eu vou dizer, ó, Hoje em equipamento em cozinha tem de tudo para facilitar. estão olhando para mim por quê? Eu gosto de comer, gente. Que absurdo, não posso nem comer um prosciutto crudo. Aliás, é um Ramon Serrano. Ah, E eu fiz ele crocante porque ele vai no prato para dar uma crocância de uma textura. Desidratei no adoro forno. isso, adoro. Adoro. Aqui é só derreter, Não, mas tem que esperar, né? Tem que esperar ter um pouquinho. E aí vai virar um creme. Creme bem intenso, né? Mas tem que estar mais espesso do que isso? Tem que ficar um pouquinho mais. Quanto tempo em média? Ó, ele reduz em 3 minutos, fogo alto. 3, 4, 5 minutos já tá na textura perfeita. Pode adicionar uma manteiga, quem quiser, para dar um brilho também. Tá. É mais da cozinha francesa do que da italiana, né, a manteiga? Isso mesmo. Agora, uma coisa séria. O ponto da massa, pra você não errar. Quanto tempo? Ponto da massa, eu costumo na água fervente. Quando eu jogo, 2 minutos no máximo. Depende da quantidade de carne que você coloca para dentro não ficar gelado também, né? Ah, bom, tem isso, Por isso que você viu o recheio, ele é bem macio, para justamente ele esquentar por dentro e não cozinhar demais a massa. Então Perfeito. tem uma textura e o recheio tá na temperatura certa também. Massa Olha lá, passou aqui já- do ponto, é uma Mexer tragédia. sempre para não grudar embaixo, ó. Perfeito. Agora, o que é aquilo ali? É um pudim, é pudim de leite, porém eu fiz um toque de limão siciliano. Para dar um cítrico. Que é isso mesmo, que eu vou dizer, é um problema sério. Dá uma olhada aqui, Douglas.
Olha isso aqui. Você sabe o que aconteceu com isso aqui? É os queijos aí, os prosciuttos. Bonitinho, bonitão. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas eu volto. Afinal, quem me acompanha sabe da alegria imensa que é estar com ele, né? Meu querido amigo Zé Armando Vanucci. Grande jornalista, que entende tudo de televisão. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e eu, possivelmente, pelo menos com mais 500 gramas ou 1 quilo, talvez, mais gordo, porque entre o intervalo aí eu me esbaldo aqui. Olha Que como já mudou. vergonha. Olha como mudou a textura Fica, já. olha, fica meio, creme mesmo, né? Eu vou empratar aqui, hein, Rony? Tudo bem. Eu acho que o Zé Armando gosta de pasta também. Então vamos passar muito bem hoje. Uau! Vou colocar Olha. uns 5 aqui para cada um. Isso, não seja generoso. Eu trouxe Que vergonha. um Fala, molhinho querido. do assado, do próprio javali que eu fiz maravilha! ali. Que dá um contraste com o Para próprio creme. mim é perfeito se você fizer isso. Agora, estou meio de olho aqui nesse pudim de limão siciliano. Oh, ai, 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 ai. Molhinho de porco por Se eu cima. fizer isso aqui Pode na ralar. Itália, eu vou preso. Mas aqui no Brasil a gente gosta, né? É assim? Isso mesmo. Ó. Gente do céu. Passarei bem hoje, ou não? Passarei muito bem. Eu gosto de pôr um cebolete por cima, pode Tá. pôr também uma salsinha. Mas só dá uma cor, eu acho. Aqui tá lindo. E o pudim, como é que você faz esse pudim? O pudim, mesmo processo de um pudim normal, né? Sei. De leite. Leite, Tá. gema. Ó, um crocante aqui de prosciutto. Ah, socorro. Isso, seja generoso. Muito obrigado. E põe um pouquinho também de limão siciliano no pudim. Para dar aquela finalizada e uma raspinha de limão também. Bom, aí fica mais, vamos dizer, cítrico. Mais cítrico. Lindo, lindo. Lindo! Vamos ser Oh, generosos por aqui. que ó. você faz isso comigo? Não, Douglas, não. Gosto disso. Como eu gosto disso, é verdade. Uau! Bom, você é insuportável que você é. Muito bem. Obrigado, Douglas. Obrigado, Paulinha. Obrigado a você de casa. Obrigado, Zé Armando. Obrigado, obrigado, obrigado. Toca o barco aí. Obrigado, Gabriela. Toca o barco aí, por gentileza, minha bonitinha. Junto com... Então tá. É você, Cláudio. Beijo.